Fala pessoal, estamos aqui para apresentar o primeiro episódio do Conte Sua História. O Conte Sua História que nasceu como um programa de bolsas de estudo na Reta Cursos. Você contava sua história e aí sua história seria analisada para que se fosse oferecida uma bolsa, seja no OAB, seja no Enem. E aí muitos alunos, ao longo de mais de 40 turmas de OAB, mais de vários alunos de Enem, alunos de mestrado, alunos para concurso público, alguns traziam relatos de histórias de cada um, de medos, de frustrações, e muitas das perguntas terminavam com: Alan, isso é normal que aconteça com várias pessoas ou só acontece comigo? Pensando nisso, a gente começou a trazer a ideia de ter histórias de ex-alunos, de pessoas que podem inspirar, podem trazer uma motivação para você, e você vê como coisas podem acontecer, como é possível, como coisas acontecem com todo mundo, frustrações, ansiedades antes de prova. E aí eu pego essa pergunta. Vou fazer uma pergunta, viu? Posso fazer uma pergunta? Pode. Antes de apresentar você, estou fazendo pergunta. Você imagina possível você se formar, passar na OAB em menos de um ano e pouquinho, você já está advogando para grandes escritórios de fora do Rio Grande do Norte, escritórios de Brasília, escritórios de São Paulo? Você pode não achar possível, você pode achar isso não existe. Como é que um advogado ou advogada recém-formado de Natal vai conseguir uma vaga fora só se for aprender apadrinhamento? É porque tem um tio, uma tia, o irmão, a irmã, o pai. Você vai ver como isso pode ser possível, você vai ver o sofrimento que é chegar lá e muitas outras coisas, porque nós trouxemos hoje a primeira convidada, Maíra Coveiro, que é advogada, foi aluna no início do ano 2019, fez primeira fase, segunda fase aqui, passou por muitas coisas boas e ruins, tem muitas histórias para contar. E aí eu gostaria de começar assim, perguntando, Maíra, como é que você está? Estou muito bem, muito obrigada, muito feliz de estar de volta à Reta, uma segunda casa para mim. Eu vivi muitas coisas boas e ruins aqui, mas principalmente boas, e é sempre uma grata felicidade poder voltar. Aqui se considera a sua casa, então? Considero, com certeza. Mas me diga aí, vamos pegar assim do final, voltar pro início, depois vai pro início e volta pro final. Tá bom. Como é que está a sua vida hoje? Você está advogando? Hoje eu advogo num escritório chamado Tosini Freire, em São Paulo, especialmente com direito digital. Legal Tech, que é... O que é Legal Tech? Explica aí. Direito e tecnologia, proteção de dados, direito consumidor, eleitoral. LGPD, essas coisas tudo aí. LGPD. Que muita gente diz que não faz nada, né? Isso. Só que eu trabalho com contencioso, né? Porque... Então quer dizer que já tem gente brigando no judiciário com esse negócio aí? Já tem gente. Eu trabalho com contencioso estratégico de direito digital. Não é contencioso de massa, é contencioso estratégico mesmo, e é muito interessante. O trabalho, inclusive... é realmente um ponto que eu acho muito legal no direito. A gente tem uma possibilidade muito ampla, um campo muito extenso de oportunidades, de fato. E aí me diga uma coisa, como é que, quando você se formou, você fez o OAB, você imaginava atuar nessa área? Tipo, não. Vamos supor, a Maíra de 2000, quando é que você pegou a carteira? Eu peguei em junho por causa da pandemia, tá, pessoal? Eu me formei, depois explodiu a pandemia e demorou pra eu pegar a carteira. Você se formou, na sua formatura, inclusive... Minha formatura foi a última festa em Natal, antes da pandemia. Foi 7 de março, mais ou menos, eu acho que foi 7 de março, 2020, né? 2020. Exatamente. Então, em 7 de março de 2020, quando terminou sua formatura, que inclusive Mário encontrou você após a formatura no McDonald's, eu acho que foi, Mário? Mário encontrou. Você imaginava estar em que cenário profissional? Por exemplo, você imaginaria, vou advogar, vou fazer concurso... Então, eu sempre quis advogar, mas eu tive muita dúvida com a área, né? E eu sempre gostei muito de direito público. Então, eu tinha convicção de que eu ia me deslocar 100% para o direito público. Foi por isso que eu fiz uma experiência de estágio em Brasília. Eu fui, logo antes da minha formatura, passei 2 meses em Brasília, estagiando no escritório, com a finalidade de advogar em direito público. Mas eu queria muito advogar fora de Natal. Como eu não tinha nenhuma ponte, né, específica, eu percebi que São Paulo tinha mais oportunidades, porque Brasília é um mercado mais fechado, e eu acabei tendo uma oportunidade também em Brasília, mais temporária, na eleição, direito público, e aí eu percebi que em São Paulo haveria mais oportunidades. E aí eu sempre gostei de direito digital em uma perspectiva de direito eleitoral.
numa análise muito de como as mídias interferem, por exemplo, nos processos eleitorais e tudo mais. E eu pesquisava sobre isso. Aí surgiu uma vaga nesse escritório que também trabalha com eleitoral digital. Aí foi assim que eu consegui a vaga que eu ocupo hoje, né? Aí você começou a migrar para o digital, e acabou hoje você atua muito mais no digital do que no eleitoral, no público e tal. Eu praticamente não trabalho com direito público hoje, só realmente quando é digital e eleitoral. Apesar de ainda pesquisar bastante, me interessar, fazer pós-graduação em constitucional, mas minha área de atuação, trabalho é com direito digital. Mas aí, vamos voltando mais um pouquinho antes do tempo. Antes de fazer a OAB, durante a faculdade, você se imaginava já advogada? Ou você ainda tem uma dúvida, por exemplo, tendia para algum concurso público, alguma atuação diferente, diplomacia? Eu tive bastante dúvida em vários momentos do curso, mas a advocacia ela me pegou relativamente cedo. Assim, acho que no 7º período eu já estava convicta de que eu queria advogar. Só que, por querer advogar, eu comecei a pensar em várias possibilidades que envolvem a advocacia. Eu pensava em estudar para concurso de consultoria legislativa, pensava em diplomacia mesmo. Enfim, foram várias as alternativas que eu tentei construir, mas no final eu percebi que minha prioridade, de fato, era advogar, e hoje minha prioridade é advogar e vir a ser professora um dia. Então... Vocês sentiram indireta aí? Se a Reta quiser me contratar de novo. Eu senti indireta. Mas aí vocês vão agora voltando mais um pouco, para depois a gente pegar do início e chegar até o fim. Sim. 7º período você já consolida o seu entendimento que você vai ser advogada. Mas antes de ser advogada, você decidiu fazer direito. Por que você decidiu fazer direito? O que foi que te motivou? Você tinha dúvida? Em algum momento do curso você chegou a pensar em desistir, assim, por exemplo, não quero mais direito, quero fazer medicina. Então não quero fazer medicina. Agora tá acontecendo bastante. Direito de produção, né? Assim, primeiro eu vou dizer que quando eu era pequena já, eu sempre fui uma pessoa de ler muito, né? E aí, quando você é uma criança que lê muito, as pessoas tendem a lhe conectar com as ciências humanas na escola. Então, eu cresci sempre dizendo que eu era boa em humanas, péssima em exatas, odiava física, odiava química. E aí, por gostar muito de falar, por gostar muito de escrever, direito foi uma opção que surgiu naturalmente. Mas no primeiro ano de curso, eu já lancei 2 teorias. A primeira é que no curso de direito muita gente se frustra. Por quê? Porque tem 3 tipos de pessoa. Tem um grupo de pessoas que entram em direito porque acha que vai ser rico. Aí essa pessoa se frustra porque percebe que pode vir a ser rico, mas é um processo longo, assim. Não é um processo que você saiu, passou no concurso, está ganhando 50 mil reais, que muita gente pensa que é assim. E tem muita gente que entra com a intenção de mudar o mundo, né? E a gente não vai mudar o mundo. Mas aí tem um terceiro grupo de pessoas, que é no que eu acredito que eu me encaixo, que é no que eu acredito que você se encaixa, que são pessoas que entendem, percebem que o direito pode ser um objeto de transformação na vida de uma pessoa aqui, outra ali, outra, e assim vai. Assim a gente vai conseguindo fazer a diferença por pequenos grupos, enfim, por pequenas ações. Já tá dizendo aqui como eu sou, né? Já tá falando de mim aqui também. Também. Então, e assim, eu acho que eu me apeguei muito a isso para não me frustrar no curso, porque... Querendo ou não, a gente se depara com muita coisa que, enfim, realmente desencanta mesmo. Tipo o quê? Assim, o que mais te desencantou, assim? Se você dissesse duas coisas que, quando te pegaram, você teve aquela... Talvez não teve vontade de desistir. Mas você pensou, bicho, será que direito é pra mim, por exemplo? Muita gente tem aquele momento que a pessoa pensa, será que isso aqui é pra mim mesmo? Sabe? Já aconteceu isso com você? Comigo, sendo bem sincero, não aconteceu. Tinha um momento que eu ficava puto. Eu ficava dizendo, bicho... eu não quero continuar fazendo isso aqui do jeito que eu estou fazendo, quero mudar minha área de atuação, mas não saio do direito, eu não cheguei nunca a pensar em sair do direito. Pronto, aconteceu isso comigo também. Assim, eu acho que eu me frustrei muito com 2 coisas. Primeiro, com a lentidão da justiça, é uma coisa que ainda me angustia muito. Assim, eu realmente fico frustrada de ter que dizer para um cliente que o processo está parado faz 2 anos na mesa do juiz, e às vezes não é culpa nem do juiz, está na secretaria, ninguém nem passou para ele julgar. Enfim, uma lentidão que frustra muito o percurso do trabalho, mas em termos de angústia mesmo, é o desencantamento que muita gente passa com o direito penal, né? Acho que você também passou por ele em algum nível, que aí você vê muita injustiça acontecendo, enfim. Eu só acho que, para completar minha resposta, além de você poder ser esse terceiro grupo de pessoas que consegue fazer a diferença
também tem a possibilidade de trabalhar com áreas muito diferentes. A gente consegue trabalhar dentro do direito, por exemplo, advogando. Hoje eu trabalho com direito e tecnologia, eu trabalho com plataformas de tecnologia, redes sociais. É uma coisa super interessante, super nova. A gente também pode trabalhar com futebol, né? Tem gente que advoga com direito esportivo. São áreas muito diferentes que às vezes a gente apaga porque são menos conhecidas aqui em Natal, mas que elas existem e que elas estão aí para ser desbravadas. A própria educação, né? Exatamente, você mesmo tem um exemplo de que... está trabalhando com a educação no ensino no jurídico, que é algo que você não é ensinado em momento do curso. A dizer, é assim, o direito é uma ciência, mas existe também uma ciência da educação e elas estão juntas ali. Então você precisa estudar a educação para estudar também o direito, compreender. A gente não compreende a educação é estudar o direito. E aí você se vê... Você falou aqui três públicos, por assim dizer, né? As pessoas que querem mudar o mundo, as pessoas que fazem no direito, veem no direito uma possibilidade de resposta financeira, e as pessoas que veem no direito um instrumento, como qualquer outro instrumento, em qualquer cargo, em qualquer área, e conseguem entender isso, que eu acho que, de fato... A gente tem que entender a profissão. Nenhuma profissão vai mudar o mundo. Ninguém vai mudar o mundo. Você pode pegar as maiores personalidades, ninguém mudou o mundo. Né? Ele mudou alguns recortes, teve uma influência, né? Teve uma influência muito grande. Então você pegar do bom para o ruim, de um Mahatma Gandhi para um Hitler, não mudou o mundo. Mas as atitudes deles tiveram recortes, aquele momento histórico que gerou impacto grande, seja positivamente ou negativamente. Né? Então, dentro dessa concepção, o que é que você acha que as pessoas que, por exemplo, escolhem direito por uma questão de uma repercussão financeira imediata ou grande e acabam não desistindo do direito, continuam no direito, você vê alguma influência disso na escolha profissional, por exemplo, a profissão que elas escolhem, como elas são profissionais de direito agora? Você acha que isso impacta? Ou você acha que essas pessoas, depois de um tempo, elas amadurecem e meio que entendem que vai ser assim mesmo e tal? Porque o que eu vejo muito as pessoas acham que vão ter uma repercussão financeira gigantesca no direito, se frustram, e aí meio que se acomodam em uma profissão que não é o que quer, não é o que faz, mas fica meio pelo dinheiro e fica um profissional frustrado. Eu também acho que isso acontece bastante. E infelizmente acontece muito com concurso público, né? Porque agora eu vejo mais, não sei se é o meu recorte de minha bolha de amizades, mas eu vejo muito mais pessoas, por exemplo, se desenvolvendo para fazer alguns concursos por gostar mesmo, por se identificar, querer ser promotor porque se identifica com a causa ambiental, ou querer ser defensor público porque se identifica com a causa, ou querer ser juiz porque acredita num universo mais justo. Mas muita gente, né, só tem intenção de ter uma repercussão financeira e às vezes se frustra até no percurso porque não tem motivação. Então, além da repercussão financeira, você tem que pensar, bicho, eu preciso de um motivo para me motivar todos os dias e levantar e sentar a bunda na cadeira para estudar, ou levantar todos os dias para botar a barriga no balcão do fórum, ou para ir batalhar com o PJE. Você tem que ter uma motivação. Assim, eu acredito nisso, né? Tem gente que acha que não é necessário para a profissão, mas eu acredito que você precisa ter uma motivação maior. Porque se é só pelo dinheiro, você se frustra, no fim do dia você está estressado, frustrado, cansado. Não que trabalhar não canse e não frustre em muitas situações, mas que precisa de uma motivação a mais, porque, enfim, no fim do dia é uma parte do que você faz, né? Assim, você acorda, trabalha, no fim do dia que você para, come, vai assistir uma série, mas a maior parte do dia você passa trabalhando. E aí, dependendo do trabalho, o trabalho ele pode sonar prazeroso, como pode sonar um marco na sua vida. E aí, na faculdade, você escolhe o curso de Direito, você tem o momento de escolher a profissão da advocacia, e aí você começa a chegar naquele final de curso que tem TCC, OAB, né, o estágio. Então, como é que foi a sua experiência de estágio, fora os 2 meses que você fez fora? Como é que foi a experiência de estágio que você teve na faculdade? Como isso repercutiu no seu TCC? Como foi a sua experiência de TCC e OAB? Você fez junto, você fez antes, fez depois? Então, primeiro eu queria falar que eu acredito que eu tive experiências de estágio muito boas, tive muita sorte nesse sentido. Eu passei 1 ano e meio estagiando no escritório da minha família, né? Depois saí do escritório da minha família, passei no concurso de estágio do Ministério Público, passei os 2 anos lá. Adorava, assim, as pessoas principalmente com as quais eu trabalhava, apesar de não me identificar tanto assim com o Ministério Público, com a carreira do Ministério Público, eu amava o que eu fazia lá. É porque tem gente que eu não quero ser promotor, aí não faço um curso de estágio no Ministério Público, né?
Exatamente. E o que é que você acha disso? Não, assim, por exemplo, eu cogitava muito defensoria pública. E eu me arrependo amargamente de não ter feito estágio, sabe? Porque eu acho que poderia ter até mudado minha perspectiva. Assim, eu acho uma profissão linda. Talvez dentro dos concursos fosse o que eu seguisse. E eu não fiz o estágio, então, sabe? Me arrependo um pouco nesse sentido. Acho que, principalmente se você tem dúvida entre duas carreiras, tenta fazer as duas, tenta estagiar nos dois. E, assim, saber identificar, por exemplo, isso que eu falei. Às vezes é um ambiente de trabalho muito bom ou um ambiente de trabalho ruim. Você saber dissociar isso, porque eu conheço pessoas que desistiram de carreiras em razão de um ambiente de trabalho ruim. E às vezes é só um ambiente de trabalho ruim, não é o fim do mundo. E às vezes nós somos muito novos quando estamos na faculdade, algumas pessoas, evidentemente, e acaba se frustrando nesse sentido. Mas aí, depois do Ministério Público, eu estagiei no QBB, um escritório de advocacia muito, muito bom aqui em Natal, que eu admiro demais, onde eu comecei a trabalhar mais com eleitoral. Caio Vitor. Depois fui para o TJ. E aí eu não tive uma experiência de estágio tão boa, mas não por causa do direito, mas porque colocaram alguns estagiários para fazer um trabalho mais administrativo, enfim, não foi uma boa experiência para mim. E aí depois eu vim para o CCGD, que é aqui no Seaway. Aqui eu tive uma experiência mais próxima da advocacia mesmo, né? Eu estava presente com os advogados nas reuniões com os clientes, eu acompanhava em despacho. Enfim, eu tinha realmente uma rotina mais próxima da advocacia propriamente dita. E outra coisa que foi muito importante para a minha adesão da advocacia foram os projetos de extensão. Hoje eu vejo isso com mais clareza, porque dentro do curso eu tive pouco contato com professores advogados, por exemplo. Mas, por causa dos projetos de extensão, eu conheci vários advogados que me inspiraram de alguma forma. Isso me aproximou mais também na carreira. E aí, vamos supor, você teve o início na advocacia ali no escritório da sua família, tá? Depois você foi migrando nos escritórios. O que é que você diria para uma pessoa que quer advogar e não está conseguindo experiência na advocacia? Como é que essa pessoa pode conseguir uma primeira experiência na advocacia, no estágio na advocacia? E às vezes, a resposta que a gente mais recebe, que a gente vê as pessoas dando faça um estágio voluntário. Mas nem todo mundo vai conseguir passar 4, 6 meses, 8 meses no estágio voluntário. Sim. Né? E aí como é que essa pessoa se insere no mercado se ela não tem... Porque tem um ciclo, né? Você não tem experiência, aí você tenta uma primeira experiência, mas essa primeira experiência requer experiência. E aí nunca você é contratado porque você nunca tem experiência. Então, como você não é contratado, você não tem experiência, não tem como ser contratado, vira um ciclo. Pronto. Tipo um ciclo de Krebs da biologia, tá ligado, né? Só quem estudou bem no ensino médio, alô Lucas, sobre biologia aqui, vai saber o que é ciclo de Krebs que eu tô falando, viu? Pega a referência aí, bota no Google, ciclo de Krebs com K, por favor. K-R-E-B-S. Bota aí, ciclo de Krebs. Mas voltando. Então, 3 pontos. O primeiro, participar de eventos e projetos no geral, porque isso faz com que você tenha visibilidade. Então, por exemplo, escritórios de advocacia em que eu passava para pedir auxílio para os projetos de extensão me possibilitaram e abriram a possibilidade para que eu tivesse vaga de estágio. O famoso network. Então, projetos de extensão, eventos na OAB, eventos da universidade. Assim, foi realmente onde eu acredito que eu consegui conhecer mais pessoas e que realmente me abriram muitas portas, inclusive fora daqui. E a outra coisa que eu ia falar, mas você já mencionou que tem um ponto, né, do estágio voluntário, nem todo mundo tem essa oportunidade, mas quem tiver, eu sugiro que, se tem uma admiração muito grande por um escritório, vá atrás e tente se voluntariar, porque a maior parte das pessoas vai ver com muito bons olhos, assim. E alguns, óbvio, que nem todos vão lhe contratar para ficar depois, mas muitos depois lhe inserem para continuar de maneira remunerada, entendeu? Então, eu acho que é uma boa também. Certo. Então, aí você teve as oportunidades de estágio e tal, e aí como é que foi o final de curso? TCC, OAB? TCC, OAB. Vamos lá. Eu preciso confessar que eu não sou uma pessoa muito... organizada e dedicada para sentar e estudar. Uma virginiana que não é organizada. Estamos aqui diante disso. Eu sou organizada, mas eu sou organizada para trabalho, mas eu não consigo muito ter a dedicação comigo mesma de sentar e estudar, entendeu? E isso me angustiava muito porque na OAB
até a reta, todo mundo que eu conhecia estudava por videoaula. Né? Nada de errado com videoaula, mas não tinha oportunidade do presencial, que era o que eu queria que tivesse. E aí, por coincidência, sim, um rapaz que é um pouco meu amigo, né? Tem? Comentou que, enfim, tava com essa ideia sendo gestada, junto com o Mário Vitor, que aqui nos assiste. E foi quando eu fiquei bastante feliz, porque eu tive a oportunidade de assistir a OAB, tipo, ter aula para a OAB de maneira presencial. Eu fiz a OAB, a primeira OAB que eu podia fazer, né? Então, fiz a OAB e depois deixei para fazer o TCC no último semestre. Sim. Você fez a OAB no nono e o TCC no 10º. No 28º exame, que foi o primeiro exame de 2019. Isso mesmo. Primeira prova de 2019 você fez. Foi. Aí, estudei para a OAB, comecei a estudar para a OAB no finalzinho de janeiro, a prova acho que era no final de março. Assisti todas as aulas e, assim, eu realmente vinha para todas as aulas. Não faltei, você lembra? Não faltei nenhuma aula. Eu era extremamente dedicada. Assisti todas as aulas, fazia questão. E, enfim, deu tudo certo na primeira fase. Na segunda fase... Mas vamos lá, peraí. Segura aqui a primeira fase ainda. Como era seu estudo de primeira fase? O que é que você fazia? O que é que você fez que você acha que não deu certo, ou que você não gostava de fazer, ou que você acha que fez e não era para fazer? O que é que você viu o povo fazendo? Por exemplo, você às vezes queria fazer e não... Ah, porque fulaninho tá fazendo tal coisa, então eu acho que tem que fazer tal coisa, mas eu não quero fazer, não sinto. Como é que foi a sua primeira fase? Vamos gastar tempo aqui, entendeu? Na primeira fase. Certo. Eu realmente gostava bastante de assistir aula. Eu gostava muito de todos os professores, e isso não é merchandising, pessoal, é real. Eu gostava muito das aulas, e por isso que eu me dedicava às aulas, porque eu sabia que eu não tinha tanto tempo também para estudar, por exemplo, ler os materiais. O que é que você fazia além de estudar para a OAB na primeira fase? Eu estagiava, mas era um estágio, assim, bem puxado. Eu passava mais ou menos umas 6, 7 horas e depois eu vinha para cá. Aí ficava fazendo questão e depois tinha aula. Normalmente era assim que eu fazia. Então, assim, a leitura de material é uma coisa que eu deveria ter feito mais. Eu me arrependo de não ter feito mais leitura de material. Acho que eu poderia ter tido um desempenho melhor. Acho que poderia ter solidificado mais minha base em disciplinas que eu não tive muito contato na graduação e nos estágios. Mas o que eu acredito que eu fiz de muito certo, modéstia à parte, foi assistir às aulas, porque é minha forma de aprendizado central. E eu acho que fazer questão é o essencial. Assim, a pessoa precisa fazer questão, moer questão, não importa a forma de estudo que você se dê melhor. Se você é uma pessoa mais visual, como eu, prefere aula, e auditiva, prefere aula, ou se você é uma pessoa de leitura, não importa. Eu acho que além de qual seja o meio, você precisa fazer muita questão para a primeira fase da OAB. E aí, nessa resolução de questões, tipo, como é que era? Você sentava, fazia a questão, aí você errava, acertava, o que é que você fazia? Eu fazia por bloquinhos de 10 questões. Aí eu fazia, por exemplo, no dia de constitucional, eu fazia 10 constitucional, 10 de administrativo, 10 de processo civil. Aí eu fazia as 10 constitucional, conferia o resultado, depois dava uma olhadinha nas minhas anotações da aula. Mas tipo assim, vamos supor, você fez 10 questões de constitucional, você errou 4. O que é que você fazia com essas 4 que você errou? Vixe, fazia nada. Só via se eu tinha errado. Não, e depois ia ver o resultado certo de acordo com as minhas anotações. Sim, aí você ia estudar as suas anotações. Sim, dava uma olhadinha nas minhas anotações. Sem fazer nada é complicado. Não, olhava e entendia o que eu tinha errado, mas assim, eu não parava, porque o certo, na minha opinião hoje, também olhando pra trás, seria eu ver o assunto que eu errei e ler no material tudo. Eu pegava, identificava o que eu tinha errado, via nas minhas anotações de sala de aula e entendia, entendeu? E na minha cabeça aquilo era suficiente. Mas isso já é melhor do que você ler material, que é o material todo. Por quê? Entendi. Porque você vai economizar tempo e você vai poder analisar no seu material o que é que pode ser melhorado nele. Porque, por exemplo, se você erra uma questão que não está nas suas anotações, porque você deixou passar na aula, aí se você for ler o material todinho, você vai ver, mas na sua anotação não está lá. Sim, então, e tem isso, né? Eu anotava bastante nas aulas. Minhas anotações de OAB são bem boas. A letra bonita. Não, horrível, eu era digitada. Muito bem. Aí pronto, fazia as questões e tal, erro e acerto com simulado, como era?
Você fez simulado? Simulados aqui. Faz os simulados. Mas só. Você sabia que tem gente que quer passar na OAB e não faz simulado? Não, aí minha gente, aí, pelo amor de Deus, não se ajudem. Você sabe, ajudem a te ajudar. Você sabe qual é o percentual de pessoas, de alunos nossos, só para os nossos alunos, que comparecem a simulado? 40%? Menos? Vá. 30%? Não tem condições. Nas últimas 2 turmas, a turma atual, 34 exame, na passada, a média foi 27%. Gente, sabe o que é isso? Acho que é medo de se testar, mas não pode ter medo, porque senão você não vai saber no que você precisa melhorar. Pronto, é interessante o seguinte, a gente teve os dados da turma passada todos, né? Então na turma passada eram 66 pessoas. Nossa. Aí, em média, você bota aí 27, tinha uns em média, assim, mais ou menos 17 fazendo simulado. Todo simulado, né? Então, pronto, tinha 17 que fazer todo simulado, e aí só que mudava. Então, vamos supor, Maíra fez esse simulado, eu não fiz. No outro simulado eu fazia, ela não fazia, mas num simulado só eram 17 alunos. Só que às vezes alternava os alunos que faziam, não. Aí no total, a turma que comparecia mesmo é quase metade da turma. Certo? Só o que acontece? Muito pouca gente ainda. Por exemplo, dos que faziam simulado, salvo engano, 30 e poucos chegaram a fazer simulado, ou seja, metade não fez simulado. Dos que fizeram simulado, quase 90% passou. Ou seja, de 30 e pouco, 28 passou. 20 e poucos passaram. E dos que não fizeram, que são mais 30 e poucos, 3 ou 4 passaram. Então a gente tem esse dado assim mostrando, né, a importância de se fazer o simulado. Simulado tem que fazer, assim, eu fiz 100% dos que a reta ofereceu e até, eu nem sei se tem mais, mas tinha uns que a gente não fazia aqui, mas você fazia e eu levei para casa para fazer, fiz também. Mas simulado é que nem Enem, minha gente, tem que fazer simulado. Tu vai passar sem fazer simulado? Mas tá ali, assim, ó, balançando a cabeça, não, é verdade. Não tem condições, que nem eu falei de questão. Assim, não importa qual é o seu método de aprendizagem, você não vai passar sem fazer questão. Me desculpe, você pode ser o gênio que for, gênio da lâmpada, não passa sem fazer questão, não. Minha muito humilde opinião. Mas isso é verdade. As pessoas têm um medo, né? Tipo, você falou que não tinha. Mas você lembra de alguma pessoa, algum amigo, algum colega de OAB que, por exemplo, tinha receio de fazer simulado? Lembro. Pronto, é isso que eu falei. Por isso que eu falei que eu acho que as pessoas têm medo de se testar. Porque eu lembro de gente que dizia, não estudei, não estou estudando bem até agora, não vou fazer não, simulado. Certo, mas se você não está estudando bem até agora, faça o simulado, veja quais são as matérias que você se deu melhor, porque significa que você já tem uma facilidade, uma bagagem melhor naquilo. Entendeu? Até para conseguir fazer uma análise do seu perfil, do que você está bem, do que você não está, do que você precisa estudar mais, do que você... Enfim, do que você vai dedicar seu tempo. Eu lembro que, apesar dos meus esforços, eu me dei muito mal no trabalho. Foi? Ok. Lembra, Alan foi corrigir minha prova, aí tinha saído o gabarito... Enfim, tinha saído um gabarito aí que não era extraoficial. Que não tinha saído ética... nem trabalho, processo de trabalho. Então não tinha saído nem o começo nem o final. Aí eu tinha feito X questões. Quando saiu ética, trabalho, processo de trabalho, eu tinha feito tipo X mais 3. Não, brincadeira, eu tinha feito mais por causa de ética, mas assim, eu me dei mal em trabalho, processo de trabalho, porque não é uma matéria que eu tinha muita familiaridade. E era uma coisa que eu podia ter me dedicado mais a melhorar. Mas eu travei e fiz, não, é a matéria que eu sou ruim mesmo? Dane-se. E nem né? Assim, eu até gostava de assistir as aulas e tudo mais. Então, eu podia ter feito o esforço de me dedicar melhor para conseguir um resultado mais positivo. E aí, qual foi, tipo assim... Eu lembro, tem aquela emblemática foto do abraço, né? Que quando eu tô corrigindo, aí eu dou o número 40, você emociona. Só você, não me emocionei, não. Mentira, você não emociona. Mas como é que é a sensação de passar? Tipo assim, o que é que você, durante a preparação, qual foi as suas maiores angústias? O que é que você via assim... Qual foi o momento que você teve o maior medo, o maior sentimento negativo? Porque pode ter vários sentimentos negativos. Medo de não passar, ansiedade, angústia e tal. Alguma coisa ruim acontece na vida da pessoa. E em contrassenso, qual foi o sentimento que você teve naquele dia que você passou, que você quebrou seu celular? Acho que foi... Eu ia dizer isso, eu ia tirar essa onda. Que a parte ruim de ter passado foi que eu fiquei muito emocionada, pulei. Ficou muito emocionada. Pulei e caí assim, com o celular na mão, estraçalhou a tela do meu celular. Mas quanto tá agora? Mas brincadeira, assim, eu tenho menos coisas pra falar de ruim da primeira fase do que eu tenho da segunda. Mas o ponto da primeira fase, o que pesava muito, era a angústia de
assim, achar que eu não tinha feito o suficiente no decorrer do curso também, sabe? Deixar tipo, caramba, se eu não passar agora, se não passar nessa primeira fase, todo mundo vai passar, menos eu, e todo mundo vai se dar bem menos eu, e significa dizer que só eu não fiz esse curso direito. Era uma coisa que pesava, porque, como eu falei, eu sempre estagiei, sempre tive muito projeto de extensão, e em vários momentos da faculdade eu negligenciei o ensino em si. Então, era um ponto que pesava. Mas a maior felicidade é óbvio que é passar, né? E a certeza de que pelo menos uma repescagemzinha você tem, assim, você não ia precisar voltar para estudar tudo de novo. Tinha essa felicidade. Não, mas assim, acho que foi um dos dias... Passar na primeira fase foi um dos dias mais felizes da minha vida mesmo. Porque tava todo mundo junto aqui. O resultado da segunda fase não sai no mesmo dia. Inclusive, eu surtei, viu, gente? Depois a gente vai chegar lá já, mas no resultado, na primeira fase, a gente sabe no dia. Então, tava todo mundo aqui junto. É muito legal essa sensação de você dividir com as pessoas. Mesmo que seja negativo também, você ter com quem compartilhar é bom. Porque aqui no dia, todos os dias, mas naquele dia eu lembro. Teve gente que passou, teve gente que não passou, que vem pra cá. E, né, a gente, tipo assim, tem aquela dificuldade de saber como o aluno vai reagir, né? Porque a gente, como professor, sabe que é possível. A pessoa passar ou não é normal. Mas ninguém sabe como é que vai ser a sua reação. Tipo, você passou, mas você não sabe como seria a sua reação se você não tivesse passado. E como professor tem essa dificuldade, porque você não sabe como o aluno vai reagir ali. Se ele vai ficar muito chateado, se ele vai chorar muito, se ele vai querer ir embora e tal. Você não sabe como reagir. Mas um dos maiores medos que, por exemplo, eu sempre tive é dos alunos que somem. Que não passam sono. É a pior coisa do mundo. É angustiante mesmo. Porque você não sabe como a pessoa tá. E tipo assim, ninguém sabe o que passa na cabeça da outra pessoa. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que tô com problemas de saúde mental aqui e ninguém tá reparando. Ninguém sabe. Você vê a Alan tá feliz, a Alan tá animada, mas você não sabe se por dentro eu tô com uma crise de ansiedade, se por dentro eu tô com uma pré-depressão ou depressivo. E aí a gente não sabe como o aluno tá. E quando o aluno vem no resultado negativo que ele some, você não sabe o que ele tá fazendo. Então você fica um pouco preocupado de como ele tá lidando com aquilo, você quer ajudar, né? Você tem aquela vontade de ajudar. Mas aí você tava aqui, passou. Né? Segunda fase. Segunda fase, foi a segunda fase de quê? Constitucional. Por que constitucional? Essa é uma pergunta muito delicada, porque apesar de eu adorar constitucional, assim, não é uma matéria que eu tinha tido muito contato na faculdade. Então, como eu considero que constitucional é a base que todo mundo precisa, seja qual for a área que você vai trabalhar, eu quis me desafiar um pouco mais a fazer constitucional. Quis se desafiar. Foi. E hoje o constitucional é a minha matéria favorita. Então, assim, foi ótimo. Mas eu tive realmente que pegar tudo. Porque, por exemplo, tem gente que trabalha com direito de trabalho e faz trabalho. Então, assim, você já tem uma familiaridade maior, você já tem... eu nunca tinha feito um remédio constitucional. Não, remédio constitucional eu já tinha feito pelo menos um mandado de segurança, mas nunca tinha feito uma ação constitucional, né? Nunca tinha feito um ADI, um ADC, nada. Então... E ninguém nunca faz, não. Na prática... É muito difícil você fazer. Mas, assim, foi a escolha que eu fiz. Considero que foi uma boa escolha, uma ótima escolha. Não teria feito outra. Não se arrependeu? Não me arrependi, não teria feito outra. Mas, fun fact, Então, como eu falei, fato engraçado. Entendi. Curioso. Como eu falei várias vezes, eu gosto muito de eleitoral. Foi uma área que eu trabalhei. Era, né, o que em tese era melhor. Caiu e processo legislativo, caiu uma questão de eleitoral, uma questão de processo legislativo. A de eleitoral tinha acabado de mudar a lei, mas a lei ia passar a vigorar apenas em 2020 e eu fiz a prova em 2019. Aí eu, querendo ser a boazuda, arregacei a questão, fiz as 30 linhas da questão, colocando o que ainda viria a ser. Ou seja, eu errei a questão, zerei a questão. É a emenda constitucional do número de... É a emenda constitucional, não é lei não. É a emenda constitucional Não, é das coligações. Que acho que tem uma progressão, né? 2020, 2022, 2026. Não, é porque as coligações para as eleições proporcionais deixaram de existir em 2020. É verdade. E aí antes elas existiam, né? As coligações para... Enfim, nas eleições proporcionais, elas existiam. Enfim, aí eu fiz a questão linda. Linda. Zerei a questão. Aí eu saí da prova me achando a outra do processo legislativo.
também escrevi mais do que devia, coloquei um entendimento anterior sobre medida provisória, não lembro mais exatamente o que era, mas enfim, sei que quando eu cheguei aqui, me achando, crendo que estava abafando, percebi que eu tinha errado as duas questões, que em tese eram as que eu era 100%. Surtei, fiquei abaladíssima, chorei. Horrores, foi horrível. Foi difícil acalmar essa jovem. Foi difícil. Aí, depois desse surto, eu passei. Mas como é que foi o estudo para a segunda fase? Mas tudo bem, passei esse detalhe, né? Porque eu tava tão ansiosa para contar esse dia. Mas, não, o estudo para a segunda fase foi, assim, fazendo basicamente o que se mandava fazer no cursinho, entendeu? Eu não fui fazer nada a mais, mas eu fazia as peças que eram mandadas para casa, fazia as questões, assistia as aulas, basicamente isso, assim. E aí eu lia material, né? Eu lia bastante material para a segunda fase, fazia minhas anotações, porque para a segunda fase conta muito o que a banca tem o costume de cobrar e o que ela... Para a primeira também, mas como para a segunda fase é mais direcionada a matéria... e aí, por exemplo, medida provisória, intervenção federal, são coisas que a gente tem que saber como a banca gosta de cobrar. Então, eu tinha essa preocupação realmente de fazer esse estudo. Inclusive, eu sei de gente que não passou na segunda fase, que assinou a peça, por exemplo. Tem gente que não passa porque não coloca a letra A e B. Fala a resposta. Pois é. Tem que coisar. Aí, esse tipo de preocupação que eu tinha, além de, claro, assistir todas as aulas, fazer peça, eu tive que reaprender quase né, porque a gente não é acostumado a fazer peça escrita. Então, assim, foi uma experiência legal, interessante. Não pretendo faltar, passar por ela, mas enfim, foi isso. E aí... Nessa primeira e segunda fase, o que é que para você foi diferencial, por exemplo, na sua preparação? Por que você escolheu fazer o curso aqui na Reta? O que é que você faria diferente? Eu acho que tem 3 coisas. A primeira é porque aqui, principalmente você, que era com quem eu tinha mais contato, sempre estava muito próximo para tirar as minhas dúvidas, entendeu? Então, assim, mesmo que fossem angústias mesmo sobre o processo seletivo, no caso a OAB, que é um processo seletivo, muitas dúvidas sobre a prova. Então, assim, quem não faz cursinho, por mais inteligente que seja, por mais educado que seja, acaba caindo nesses detalhes de assinar a prova, de não colocar A e B, entendeu? De não ter essa a perspicácia que eu não tive, mesmo tendo feito cursinho, de saber que você tem que utilizar a data da prova e não a data que vai ser um dia. Então, tem esses pontos. O segundo é por causa disso que eu falei, porque por ser aula presencial, você convive com as pessoas, né? Você convive com outras pessoas que estão passando pela mesma angústia que você. Então, outros colegas também estavam, poxa, bicho, eu acho que eu não vou conseguir ter tempo de fazer todas as questões na segunda fase. Porque tem gente que tem esse medo, né? Não conseguir ter tempo. Gente que diz, eu tô com muito medo de errar a peça. Na segunda fase existe um medo muito grande que as pessoas têm de errar a peça. Eu, sinceramente, acho que se você fizer uma boa preparação, assim, as chances de você errar a peça são reduzidas significativamente. Porque você entende como a banca pensa, você entende que ela dá todas as dicas, todas as informações que você precisa ter no enunciado. Se ela não der, ela vai abrir o gabarito, alguma coisa vai acontecer, entendeu? Mas quando você faz a preparação, você entende que todas as respostas, todas as informações que você precisa estão ali. Esse é o segundo ponto, né, de ser presencial, então de conviver com as pessoas. E o terceiro ponto é porque eu sempre falo isso para as pessoas, quando eu falo da Reta. A forma como os professores transmitem a disciplina é muito próxima, entendeu? Não existe um distanciamento que existe na maior parte dos cursinhos e que existe na universidade, de professor-aluno. Óbvio que é professor-aluno, mas os professores têm mais atenção e interesse em você realmente compreender o que ele quer dizer. Por exemplo, a Mourinho, eu, como já falei, era uma porta em direito de trabalho e ele ficava se esforçando, pinotando de um lado para o outro, tentando me explicar as coisas. E eu acho que essa atenção
E essa personalização é uma coisa que eu só imagino aqui mesmo. E, por exemplo, o que você poderia dizer para uma pessoa que vai se preparar hoje, no cenário de hoje da prova, e ela tem medo de como se preparar, não sabe como se preparar, que acho que a principal pergunta que os alunos fazem é como começar a estudar, né? O que é que você diria para ela? Indicações de como se preparar, por exemplo, indicações de porque eventualmente ela pode, o que é que ela tem que levar em consideração para escolher aqui ou fazer em outro lugar, porque às vezes a pessoa fica melhor fazer em outro lugar, isso é normal. Mas o que é que você diria para essa pessoa? Eu diria, primeiro, entenda a sua forma de aprender, porque tem gente que realmente aprende melhor lendo, tem gente que aprende melhor assistindo aula, tem gente que aprende melhor só fazendo questão. Então, assim, primeiro entenda, para você poder dedicar seu tempo àquelas formas que fazem com que você aprenda mais. Então, quando você entender isso, procure pessoas que já passaram por isso e tente identificar o que elas fizeram, né? Assim, alguns colegas meus, por exemplo, fizeram um cursinho online, eu fiz reta, outros amigos meus também fizeram reta, algumas pessoas que eu conheço só fizeram questão. Assim, são formas diferentes de aprender. Você tem que primeiro entender o que você quer. Você quer assistir aula? Você prefere assistir aula online? Porque aqui também, né, tem a possibilidade de aula online. Então, você prefere ter um professor mais próximo de você, acessível, entendeu? Com que você vai efetivamente tirar dúvidas com ele. Você não vai assim, mandar a peça para ser corrigida por um monitor daqui a sei lá quantos meses, entendeu? Assim, essa proximidade é uma coisa que para mim fazia muita diferença. Mas tem gente que trabalha 3 turnos e prefere só fazer questão. É uma possibilidade. Essa pessoa pode, por exemplo, fazer uma mentoria de direcionamento de questão para o que ela acha que é melhor, entendeu? Porque ela precisa mais. Então, eu acho que primeiro você identificar no que você é bom, no que você é ruim, qual a sua forma de aprendizado, conversar com quem já passou por isso e procurar direcionamento. Um direcionamento profissional ajuda muito, porque, por exemplo, conversar com você fazia com que eu identificasse os aspectos da prova que mesmo meus colegas que já tinham passado por ela não conseguiam identificar. Por quê? Porque eles não conseguiam enxergar como a banca pensava. Só consegue enxergar como a banca pensa quem faz um estudo sobre as provas, né? Não uma, não duas, mas 10, 20 provas. Então, eu acho que o ponto central seria esse mesmo. Identifique a sua forma de estudo, identifique suas fraquezas, procure pessoas que já passaram por isso e, se você tiver condições, se for possível, tanto em questão de tempo quanto em questão financeira, enfim, procure um profissional para lhe ajudar nesse direcionamento, que é mais fácil, assim. Aí, a Maíra de hoje, onde ela se vê daqui a 5 anos? Vixe, essa pergunta eu não sei nem responder, não. Viu? Não, imagina assim... Não, mas é porque eu sendo bem sincera, eu sempre pensei na minha vida... Planos A, B, C e D para daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15. Sempre. Desde que eu era uma criança, praticamente. Você tem quantos anos agora? 24. Sempre vai ser assim. Daqui a 15 tá com... Nem quarentou ainda. Insulta. Não, mas brincadeira. Eu sempre pensei assim. Só que com a pandemia, eu precisei aprender que nem tudo era do jeito que eu queria. Porque esse era um ponto que eu ia Só foi aprender na pandemia? Só vim aprender. Não, mas assim, que não importava o quanto eu me esforçasse para prever alguma coisa, a gente tem que ter a sensibilidade de entender que nem tudo ocorre como planejado. Então, por exemplo, eu me formei, estava para ir para São Paulo, com passagem comprada para ir para São Paulo, para ver oportunidade de emprego, veio a pandemia, fechou tudo, fiquei parada 6 meses. Aí, ao mesmo tempo que surgiam pequenas oportunidades de trabalho, eu ficava no impasse mas eu quero sair para advogar fora. E aí as coisas aparecendo aqui, eu vou, não vou. E aí se eu pegar as coisas aqui, não vou mais conseguir. Enfim, até que apareceu a vaga do escritório de Brasília, que eu trabalhei nos meses da eleição. E aí foi bom para eu ver que o mundo não tinha se acabado, tá tudo bem, entendeu? Mas eu acho que daqui a 5 anos eu me vejo advogando e sendo professora, com convicção, assim, são as 2 coisas que eu mais quero, mas
Acho que pretendo continuar com o direito digital, pretendo continuar com o direito eleitoral, não sei exatamente em que, dando aula, em que advogando, mas eu me vejo nesse cenário, assim, advogando. Mas, tipo, na advocacia, você se vê mais dentro de um projeto maior ou criando o seu próprio projeto de advocacia? É um ponto. Eu acho que eu me vejo a depender de como as coisas forem construindo, porque eu hoje acho que onde eu tô me oferece grandes oportunidades, mas eu não sei se, por exemplo, daqui a 3 anos, daqui a 1 ano, daqui a 3 meses, vão surgir outras oportunidades de, por exemplo, começar meu próprio escritório, de, enfim, advogar em outra cidade. São todas reflexões para se fazer constantemente. Antes, quando eu fazia os planos, eu sempre dizia como se fosse meio que o resultado, sabe? Assim, vou entrar nesse escritório, não vou sair nunca mais. Hoje eu já não penso mais assim. Eu entendo que a vida é um processo. Você vai tendo experiências e pode ser que daqui a uns anos eu esteja trabalhando em uma empresa, sabe? Nunca se sabe. Mas eu prefiro pensar que eu vou estar dentro de um escritório de advocacia. Não sei. E aí, uma frase inspiracional do seu coração. Imagine que ali tem uma pessoa que está pensando em desistir. Desistir de fazer a prova que vai vir porque ela está com medo. Desistir de continuar a advocacia, de tentar a advocacia porque nós temos muitas pessoas que se formaram, são advogados e não estão conseguindo vaga em canto nenhum hoje em dia. Então, para essa pessoa, o que é que você diria? Eu diria, primeiro, precisa acreditar em você, porque se você não acreditar, mesmo que outras pessoas acreditem, elas não vão conseguir transmitir isso para você de verdade. Que você tenha vontade, brilho no olho e que você identifique o que vai te fazer feliz. Assim. Se o que vai te fazer feliz é, por exemplo, ser defensor público um dia, se é, por exemplo, trabalhar com direito esportivo e para isso você precisa passar pela OAB, encare como só mais um passo. É um passo. Meu pai sempre dizia que a vida é uma escada e quando a gente tenta pular 2 degraus de uma vez, a gente tem muita chance de cair. Então, quando eu estava no 4º período querendo decidir o que eu ia fazer quando acabasse o curso, ele dizia, calma, porque se você pular todos os degraus, você pode cair. Então, eu digo para quem está assistindo que tenha a tranquilidade de fazer a prova como sendo só mais um passo. Se não der certo, se você tiver que adiar esse passo, está tudo bem. O degrau continua ali. Você só vai demorar mais um pouquinho para subir. Mas uma hora você sobe o degrauzinho da segunda fase e lá na frente, no final ou no meio da escada, porque não precisa necessariamente ser o final, está o seu sonho. Seja ele trabalhar com direito de tecnologia, seja trabalhar com direito de trabalho, seja trabalhar com direito de educação. Seja qual for ele, trate o OAB como só mais um passo. É isso aí. Hoje a Retinha está completando 3 anos desde a sua inauguração oficial, né? E a gente teve aqui a oportunidade e o prazer de conversar com uma pessoa que faz parte dessa história, que tem uma história maravilhosa, como vocês viram. Então eu queria agradecer a sua presença, Maria. Eu que agradeço a Reta. Obrigado. A sua caneca vai chegar, viu? Você negou na primeira vez, a gente tentou fazer a caneca para a Maíra, ela disse que não precisava. Mentira, eu peguei uma briga com a Alain, porque ele esqueceu de mim com nossa caneca. Aí ela disse que não precisava, mas na próxima leva vai ter caneca também, tá certo? Indica aí nos comentários, por exemplo, a pessoa que você, um professor, uma professora, um ex-aluno que você conhece, que você quer conhecer a história, diz assim, eu quero conhecer a história de fulaninho. De quem você gostaria de ver, assim, tipo, uma história. Tipo assim, uma pessoa que você, bicho, eu queria assistir a história dessa pessoa. Eu posso dizer um? Precisa dizer um. Salete. Salete é a mãe de Alexandre? A mãe de Alexandre. Pronto, Salete aqui. Primeira indicação, já temos uma indicação. Dona Salete, vamos chamar você. Viu? Não sei onde você está, se você está no Rio Grande do Norte. Mas vamos chamar... Tem esse detalhe, né? Que tá sempre, são muitos estados para... Muitos estados. Era Bahia, agora já é Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Cuiabá é de que estado? Sul. Mato Grosso do Sul.
A geografia. As aulas de geografia já vi. Mato Grosso, eu disse Mato Grosso, é o outro Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é Campo Grande. É? Não é o inverso, não? Não. O professor de geografia aqui Quer ver? Já se corrigirem nos comentários. Você corrige aí. Mas, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Mandem aí nos comentários pessoas que vocês querem ouvir, que vocês conhecem, que vocês sabem que são daqui, professores que vocês querem conhecer a história. Um forte abraço, até a próxima. Valeu!